Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos virtualmente, em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a nossa casa de oração. E muito agradecidos, pela sua companhia, pela sua participação com a gente todas as semanas, pela sua colaboração em nos ajudar a divulgar essas mensagens a mais e mais pessoas. Então, não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Vamos levar essa mensagem para mais gente? Ainda mais na noite de hoje, hein? Que vamos receber novamente a nossa irmã Marivone, falando sobre um tema que aflige muitos corações, a depressão. Tenho certeza de que essa mensagem precisa sim ser levada a muitos irmãos que sofrem deste mal, que padecem deste mal, que enfrentam esta prova. Então não deixe de ajudar a divulgar essa mensagem, tá bom? Lembrando sempre também que você deve deixar aí do seu lado, aquele recipiente com água, uma garrafa, uma jarra, um copo, o que você achar melhor, para que a espiritualidade possa fluidificá-la ao longo do nosso encontro de hoje. E ao término da palestra, após a prece final, você bebe esta água, você oferece aos seus familiares, você oferece aos seus animais de estimação, rega as plantas, tudo é válido. Isso é um remédio divino que a gente recebe. Então vamos aproveitá-lo também, tá? Vamos começar então bem a noite de hoje, nesta segunda-feira, agradecendo e orando juntos. Então, neste instante, convido você a ficar numa posição bastante confortável, relaxar, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores do mundo maior, em especial as equipes do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa de oração, as equipes do irmão Cornélio, o nosso mentor, o mentor do nosso centro espírita, e todas as falanges do bem. Com os pensamentos elevados e em prece, buscamos a conexão com esses irmãos benfeitores, melhorando as nossas vibrações, permitindo assim que possamos estar receptivos às mensagens que serão trazidas à luz do Evangelho de Jesus. Nossa irmã Marivone, na noite de hoje, vai falar sobre a depressão. Agradecemos a nossa irmã por mais uma vez estar conosco nestes encontros virtuais, trazendo aí a palavra amiga, intuída pela espiritualidade maior. E já que vamos tratar de um tema tão delicado e que causa tanto sofrimento a muitas pessoas, vamos pedir a Deus neste momento por cada irmão que sofre, que enfrenta esta prova da depressão. Não só as pessoas que estão deprimidas, mas também os familiares que estão à sua volta e que direto ou indiretamente também passam por esta prova. Pedimos, Senhor, que estes familiares sejam pacientes, sejam compreensivos, auxiliem o irmão que está em sofrimento no processo depressivo. Pedimos em especial, Senhor, neste momento, que cada irmão que sofre de depressão, que enfrenta esta prova, possa se sentir abraçado. Que neste instante, esse irmão comece a deixar para trás os pesos que não precisa carregar e que resultaram nesta enfermidade. A depressão, que é considerada por muitos como uma doença da alma, ela surge no emocional, mas ela resulta em problemas também no corpo físico, na vida social. Impede muita gente, paralisa muita gente no seu processo evolutivo. E nós não queremos isso. Então, Senhor Jesus,
que cada irmão que carrega esses pesos do passado, já que a depressão tem como origem, muitas vezes, um apego excessivo ao que já passou e não volta mais, muitas vezes ligado à falta de perdão, ao rancor. E não é a falta de perdão só em relação ao próximo por uma ofensa sofrida. Muitas vezes é a falta de perdão a si mesmo. Que cada irmão que carrega esse peso de frustrações, de angústias, de culpa, de rancor, de mágoa, deixe tudo isso para trás. Tire esse peso dos ombros de cada um, ó Pai, liberando o organismo desses irmãos para que possa carregar uma carga mais positiva de renovação, de esperança, de fé, de amor, de caridade, de perdão. Preenche cada coração com estes sentimentos positivos, Senhor, renovando, como temos a oportunidade a cada dia, a cada despertar, de renovação de um novo dia, que a partir da noite de hoje possamos ser renovados também na nossa fé, nos livrando de toda e qualquer angústia do passado, que possamos ser libertos da depressão ou de qualquer indício de que ela queira se instalar nas nossas vidas. Acalma cada coração, Senhor. Traz cada irmão para o momento presente, renova suas esperanças com relação ao futuro, lembrando sempre das palavras do nosso querido Chico Xavier. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Então que tenhamos esta força de começar, ou melhor, de recomeçar, deixando o que ficou para trás e seguindo os passos do Mestre Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou, diminuindo os pesos desnecessários e trabalhando dia a dia pelo nosso processo de evolução moral e espiritual, e sempre que possível auxiliando os nossos irmãos também. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em oração, em prece por todos aqueles que sofrem de todos os males, ó Pai. Mas hoje em especial pedimos por aqueles que sofrem da depressão. Cura cada coração enfermo, Senhor. Fortalece a fé de cada irmão que está conectado conosco neste momento ou que vai assistir a este material posteriormente. Que ao término do encontro de hoje, cada um tenha a leveza do contato que teve com Jesus, por meio dos ensinamentos que serão proferidos nesta palestra. Que cada palavra que a nossa irmã Marivone disser possa tocar o coração dos nossos irmãos, trabalhando esta dor que lhe causa tanto sofrimento, transformando esta dor em fé e esperança, em amor e em perdão. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia, por mais este encontro virtual. Agradecemos antecipadamente pela proteção que teremos ao longo desta semana e pelo sopro de vida que sentimos quando estamos atentos aos mínimos detalhes da Tua obra, da Tua criação, seja no canto dos pássaros, no balançar das folhas das árvores. A natureza nos ensina a seguir, cheios de esperança e sem pesos ao que passou, sem carregar os pesos do que passou. Obrigada, Senhor, por mais este encontro virtual, pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos de fé e de caminhada.
Agradecidos que somos pela companhia que temos, pelo amparo, pela proteção. Pedimos que siga conosco, nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria aonde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surge a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Boa noite, meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje, a fim de que nós possamos estudar um pouco juntos, buscando compreender melhor essa doutrina maravilhosa que nos acolhe, mesmo nos momentos mais conflitantes em que nós nos encontramos. Nesse momento de pandemia, onde nós nos encontramos mais enclausurados em nós mesmos, mais fechados em nossas residências, muitos dos nossos irmãos têm sofrido a respeito da depressão. A depressão tem assolado os corações das pessoas mais sensíveis, mais tristonhas, e tem avassalado os corações daqueles que ainda estão buscando as suas verdades. Nós queremos conversar um pouquinho hoje a respeito da depressão com os senhores, porque a depressão está em voga nesse momento de pandemia. A depressão tem trazido para nós consequências dolorosas, levando pessoas até mesmo ao suicídio. Por isso, nós queremos conversar com vocês a respeito desse assunto hoje. Nós queremos abordar aqui o que é a depressão, algumas causas, algumas consequências, como nós devemos nos tratar à luz da doutrina espírita e quais são as ações ante a depressão como espíritas que somos. Portanto, meus irmãos, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do que é a depressão. A depressão é um abatimento moral ou físico, é uma profunda tristeza prolongada, é também expressão de revolta, é a tristeza deteriorada, é a tristeza indevida que se transformou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Veja, meus irmãos, que conceito mais interessante para que nós possamos refletir um pouco mais a respeito da depressão.
a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Isso significa que nós devemos trabalhar incessantemente a fim de que nós possamos crescer, aprender, buscar dentro de nós força, coragem, bom ânimo e fé para prosseguirmos a nossa caminhada aqui na Terra. Esse conceito nos leva a perceber a importância do trabalho como equilíbrio e harmonia interiores. Existe uma diferença entre depressão e tristeza, porque quando nós estamos tristes, nós não ficamos imobilizados. Nós falamos dos nossos sentimentos. É uma relação normal entre os infortunados. E nós somos os infortunados. É possível que nós fiquemos tristes. Mas a depressão, meus irmãos, ela imobiliza. Ela é incapaz de comandar os desejos. A gente fica sem reação, desmotiva a viver. A gente fica perdendo também energia do nosso organismo. Veja como é mais profunda a depressão do que a tristeza. Enquanto a tristeza é passageira, a depressão é mais profunda, é mais demorada. Enquanto a tristeza não imobiliza o nosso pensamento e as nossas ações, a depressão não nos permite comandar os nossos desejos materiais, os nossos desejos psicológicos, os nossos desejos espirituais. Então, é preciso que a gente entenda a importância de que a gente perceba como a tristeza é diferente da depressão. Porque se nós estivermos chegando na depressão, é importante que nós busquemos auxílio, busquemos ajuda. Quem é que pode ter depressão? Quanto tempo dura a depressão? Qualquer pessoa pode ter depressão. E ela pode durar por toda uma encarnação, talvez até por outras encarnações. Depende da pessoa, depende da situação em que a pessoa se encontra. E quais seriam as características dessa depressão? Meus irmãos, quando nós temos a mente fixada nas experiências infelizes que nos afligem, nós estamos assim prontos para não buscarmos a nossa corrigenda, para não sairmos da situação em que nós nos encontramos. Portanto, mente fixada nas experiências infelizes precisam ser extirpadas de dentro de nós. É preciso que nós tenhamos coragem de jogarmos para fora aquilo que não é importante, aquilo que não é relevante para que nós possamos ter uma vida um pouco mais feliz. A incompreensão do sentido real da vida mesmo, e nós sabemos que nós estamos aqui nesse planeta de passagem, nós estamos de forma temporária nesse planeta Terra e a qualquer momento nós podemos voltar para o mundo espiritual. Portanto, nós estamos vivendo experiências, angariando aprendizados neste planeta, a fim de que nós possamos voltar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira vida. Se nós temos essa compreensão de que a vida é a vida espiritual e que nós estamos aqui de forma virtual, então nós vamos ter como característica compreender as dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia e a aceitação do sofrimento.
quantas vezes nós precisamos compreender o sofrimento com aceitação, haja vista que nós não temos como modificar a situação. Muitas vezes nós não temos como modificar a situação. Quando a situação é uma corrigenda para as nossas mazelas morais, fica um pouco mais fácil, porque nós vamos nos corrigir. Nós vamos buscar a nossa melhora interior, estudando, aprendendo, discutindo com algumas pessoas, buscando um psicólogo, buscando um psiquiatra, buscando um companheiro, um amigo para nos ajudar. Mas e quando o sofrimento não está nas nossas mãos? Nós não podemos modificar a situação. Um desencarne precoce, uma situação em que o outro é que é responsável e não nós mesmos, mas aquilo está nos causando dor e sofrimento, nós então não temos como modificar essa situação. Portanto, nós necessitamos aceitar a situação. E essa aceitação é a submissão à vontade de Deus, às nossas necessidades morais, as necessidades que nós temos para que nós possamos crescer, aprender e buscar novos caminhos de crescimento moral e espiritual. Porque a depressão é a tristeza deteriorada. A tristeza que foi se deteriorando aos poucos e nós talvez não tenhamos percebido. Essas características, quando nós percebermos, e tomara que nós não percebamos em nós, né, e nem em ninguém, essas características são de suma relevância para que a gente possa entender em que grau nós estamos nesse momento. Há poucos dias, uma amiga querida mandou uma live entre o André Trigueiro, né? E o padre Fábio de Mello. E o padre Fábio de Mello falando que há 3 anos atrás ele estava com vontade de se suicidar e que ele sofreu tremendamente por isso. Primeiro, por aquilo que ele representa na sociedade, né? Um padre não pode se sentir mal, né? Ele tem que ajudar os outros. E segundo, porque ele já não queria mais viver aqui, ele queria ir embora, por N razões que não nos cabe aqui relatar nesse momento. Veja que ele foi percebendo as características nele de sofrimento, de dor, de tristeza, e não conseguia sair da situação. Então, quais seriam as causas dessa depressão, né? Quais seriam, aos olhos da doutrina espírita, né? O que é que pode ocasionar a depressão em nós? A depressão tem a sua matriz no espírito. E nós já sabíamos disso, né? A condição íntima do espírito é que vai determinar a depressão. Então, se nós estamos trabalhando, se nós estamos buscando, se nós estamos em constante atividade, tanto com as mãos quanto com o pensamento, provavelmente a depressão não vai estar conosco, porque nós não teremos muito tempo para podermos compartilhar ideias de depressão. A maioria das pessoas que tem depressão acalenta ideias negativas, pessimismos, mal-estar. Esses pensamentos negativos, essas ideias negativas, esse mal-estar é que precisa ser extirpado de dentro de nós.
E nós já sabemos de antemão a importância do trabalho na nossa libertação, na libertação de nós mesmos, dos nossos vícios, dos nossos equívocos, das nossas falhas, dos nossos atavismos. Enfraquecem, por quê? Porque o resultado de tudo isso é o enfraquecimento às resistências morais. Vai debilitar os valores espirituais, vai desarticular o equilíbrio mental da alma. Olha, prezados irmãos, como é importante a gente pensar nessas causas como um caminho para que a gente possa seguir, a fim de que a gente possa curar o nosso espírito. Na verdade, a depressão tem a sua matriz no espírito. Pode ser de vidas passadas, pode ser do nosso pensamento, nessa vida, dependendo daquilo que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos pensar muito nessa matriz. O nosso corpo físico, nós estamos nele, mas nós somos espíritos. E enquanto espíritos imortais, é que nós precisamos trabalhar para que nós possamos jogar fora todo esse manancial de negativismo que nós fomos juntando ao longo de outras vidas dentro de nós. Basta que nós olhemos para dentro de nós para que nós possamos perceber como nós ainda somos negativos, como nós ainda vemos o mal. Por que nós vemos o mal? Porque o mal ainda está dentro de nós. Esses processos de modificação precisam ser levados a sério por nós, a fim de que o resultado das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, não nos ocasione maiores males. Prezados irmãos, e quais seriam as consequências, os efeitos dessa depressão? Nós não temos certeza absoluta de tudo, mas nós sabemos que depende de alguns fatores. Depende do grau da depressão, Se a pessoa está muito mal, o que ocasionou essa situação? Depende da personalidade da pessoa, Se a pessoa é mais calma, mais tranquila, mais serena, ou se ela é mais ostensiva, Depende dos fatores que vão desencadear essa dor, essa depressão. Depende também do momento em que a gente está vivendo. Porque, na verdade, meus irmãos, o nosso organismo, ele possui um sistema de autodefesa que serve para preservar ou defender o nosso corpo. Aqui, preservar ou defender de quê? De ataques externos e de ataques internos também. Quais são os ataques internos? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são os ataques internos. E quais são os ataques externos? Todos os fatores que trazem para nós angústia, sofrimento, dor, desespero, nossos medos, nossas inconsequências no trabalho, junto com a família, tudo isso também são fatores. O que pode acontecer então conosco? Pode acontecer que nós vamos somatizar essas dores da alma, tanto dos fatores internos quanto dos fatores externos. Nós vamos somatizar isso. Nós vamos transformar essas dores em sofrimento físico. E nós sabemos, enquanto espíritas, que como a matriz da dor, a matriz do sofrimento, a matriz da depressão é a alma, é o espírito, nós sabemos que nós precisamos curar a alma. Então, o que nós devemos fazer
para que nós curemos essa alma. Por que nós devemos curar essa alma? Primeiro, porque a doença, quando chega no corpo físico, ela já está lá agarrada, arraigada, né, ao corpo espiritual. E quando ela chega no corpo físico, maioria das vezes, quase sempre, talvez até 100% de chance, de que a pessoa que está sofrendo a dor física já está se libertando da dor espiritual. Agora depende da forma com que nós vamos sentir essa dor espiritual, sobreviver nessa dor espiritual. Porque é necessário socorrer a alma, eliminando a causa e não apenas cuidar dos efeitos. Somente o tratamento orgânico não vai ser suficiente. Então nós vamos ao médico e tomamos o medicamento, o ansiolítico, o remédio necessário para as nossas dores, para os nossos sofrimentos físicos. E como é que nós estamos intimamente? Então, é preciso socorrer a alma. É necessário que se socorra a alma. Porque a consequência mais terrível da depressão, qual seria? O suicídio. O suicídio é a consequência mais dolorosa, mais sofrida. E nós sabemos da importância desse suicídio para as nossas almas. Nós sabemos que quando nós voltarmos ao mundo espiritual, como suicidas, nós vamos sofrer muito mais. Então é muito importante que nós não nos esqueçamos de que a depressão pode levar ao suicídio e que o suicídio é a pior, é a mais dolorosa das dores. Existem dois tipos de suicídio: suicídio direto ou consciente e o indireto ou inconsciente. O direto ou consciente é aquele que a pessoa decide por eliminar a própria vida. É a autoagressão, no seu mais alto grau. A pessoa já não quer mais viver no planeta Terra, né? E acha que vai resolver o seu problema tirando a própria vida. E o indireto ou inconsciente? É aquele em que a morte não é buscada deliberadamente. Entrega-se ao desalento, nega-se a viver. A pessoa se nega a viver. É a depressão, né? A pessoa não quer viver. Mas ela está se matando? Está. Está se suicidando? Está. Lentamente, né? Ela está deixando de buscar situações em que ela possa melhorar e viver a vida de forma plena no planeta Terra, porque nós nascemos no planeta para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões. Então, meus irmãos, é muito importante que nós conheçamos essa consequência que é tão terrível, que é tão dolorosa como o suicídio. Vários irmãos que já passaram para o mundo espiritual, que vieram nos contar o seu sofrimento enquanto suicidas no plano espiritual, nos traz horrores, dores incomensuráveis, sofrimentos atrozes, em que essas pessoas passam 50, 60, 100 anos na obscuridade, no plano espiritual. É muito doloroso isso. E o pior, sem medicamento para o corpo, da alma, para o perispírito, né? A não ser a boa vontade em aprender. Qual seria o tratamento, então, meus irmãos? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão a Deus.
Bem-aventurados, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Então, meus irmãos, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder dizer para aquela montanha: passa-te daqui para ali, e isso se fará. Imagina como a nossa fé ainda está pequena, muito menor do que o grão de mostarda. E um grão de mostarda é infinitamente pequeno, é muito pequeno. Nós precisamos aumentar a nossa fé, termos firmeza, a nossa fé em nós mesmos e a nossa fé em Deus. Em primeiro lugar, a fé em Deus. Em segundo lugar, a fé em nós mesmos. Ou vice-versa, nós temos que aprender a ser perseverantes e principalmente a sermos submissos à vontade de Deus, porque em muitas circunstâncias nós não podemos modificar as situações que nos são apresentadas, até porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e esse mundo de provas e expiações é o nosso grau de elevação moral e espiritual, que não é grande ainda, é pequeno. Portanto, nós precisamos trabalhar essa fé para, mesmo sem compreender às vezes, dada a nossa situação moral e espiritual de hoje, mesmo sem compreender, possamos confiar em Deus, nosso Pai, e entender que Ele sabe muito mais do que nós quais são as nossas necessidades, a fim de que nós possamos crescer, aprender e servir em nome dEle. Então, meus irmãos, diante das tribulações e dos sofrimentos, nós precisamos ser fortes e corajosos para suportar a dor, né? A gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que afrontar, né, a nós mesmos, a fim de que nós possamos nos tratar dessas dores morais que nós estamos vivendo há muito tempo e que alguns de nossos irmãos permitiram que se transformasse em depressão. Quais seriam então as ações ante a depressão? Primeira coisa, confiança em Deus. Confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Os que creem encontram Deus em si mesmos, beneficiando-se. Encontram forças para vencer a si próprios e também as dificuldades. Então, confiar em Deus é muito importante. Essa é a maior ação que nós devemos trabalhar ante a depressão. Mantenha o pensamento ligado a Deus. Sinta-o em seu coração, deixando que Ele abençoe e refrigere sua alma, seguindo avante sempre. Meus irmãos, vejam como é importante a fé. A fé que remove montanhas. A fé que transforma as nossas atitudes. A fé que faz com que nós entendamos que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui aprendendo, que tudo que nós estamos vivendo aqui é aprendizado, e que nós voltaremos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, qual seria a ação do Espiritismo frente à depressão? Ora, se o Espiritismo ele comprova a imortalidade da alma, a existência da vida espiritual, a lei de causa e efeito, então, se nós estudarmos, né, a gente vai adquirir verdadeira compreensão da vida, aceitação do sofrimento que a gente não pode modificar, a estrutura para o enfrentamento com relação às dificuldades, a aceitação,
né? Para quê? Para que nós possamos vencer a depressão. Então, é preciso que nós estudemos um pouco mais, a fim de que nós possamos compreender, né, que nós estamos no mundo de causa e efeito. A lei é de causa e efeito nesse planeta e no universo inteiro, né? Existe uma vida espiritual e que nós estamos aqui apenas de passagem, né? E que nós não vamos morrer, não vamos acabar, né? Lá na casa espírita, nós vamos encontrar o passe, a água fluidificada, a desobsessão, a oração. O passe, ele vai auxiliar na reconquista da saúde e no reequilíbrio das emoções. A água fluidificada, ela vai contribuir para a reconquista da saúde integral. A desobsessão tem a finalidade de interromper o intercâmbio mental entre o obsidiado e os obsessores. E a oração vai auxiliar a aurir forças, inspirações e confiança em si mesmo e em Deus. Olha, prezados irmãos, como a casa de oração nos traz a possibilidade de crescimento íntimo. Tudo isso nós vamos encontrar na casa de oração. O passe, a água fluida, a desobsessão e a oração. Para quê? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós tenhamos força e confiança em Deus e em nós mesmos e possamos dessa forma nos desvencilharmos dos nossos próprios equívocos, porque os irmãos que nós amealhamos espiritualmente falando são irmãos que pensam como nós. Então, na verdade, a culpa não é só deles, a culpa é nossa, principalmente. Por quê? Porque nós nos sintonizamos a eles e nós precisamos buscar sintonia com os espíritos bondosos, a fim de que eles possam nos ajudar a sairmos desse marasmo que nós nos encontramos ainda. Para a nossa reflexão, nós vamos ler fazer uma pequena leitura a respeito da depressão. O amor é medicação em nossas feridas morais e emocionais. Amando-nos e amando ao próximo, superaremos todas as aflições e equívocos. Não nos fechemos em nós mesmos. Vamos ao encontro das dores maiores que as nossas, que permanecem aguardando alguma contribuição. O bem ao próximo é bem para nós mesmos. Substituamos os pensamentos depressivos pelo sentimento da caridade. Meus irmãos, então, para terminar, nós queremos dizer o seguinte, que essa doutrina espírita nos traz revelações maravilhosas. A casa espírita faz com que nós tenhamos força para podermos amealhar melhores convivências e crescermos junto com Jesus. E ainda mais, a casa espírita nos ajuda a termos melhores sintonias com espíritos bondosos que nos acolhem e nos ajudam no nosso dia a dia. É claro que nós ainda temos muitos inimigos espirituais, porque estamos cheios de vícios, equívocos e erros do passado. Mas é necessário que nós pratiquemos a caridade pura, a boa vontade em auxiliarmos o nosso próximo, a não deixarmos a nossa mente vazia nunca, jamais, e não permitirmos que a tristeza se transforme em depressão. É preciso que nós trabalhemos muito, muito incessantemente para o bem, onde quer que estejamos,
na nossa casa, na rua, no nosso carro, onde quer que nós estejamos. É preciso que nós busquemos Jesus e trabalhemos e pratiquemos o bem onde quer que nós estejamos, a fim de que nós possamos nos desvencilhar de nós mesmos, dos nossos erros e das nossas falhas do passado e do presente. Trabalhando sempre, buscando ajudar, auxiliar o próximo, nós vamos esquecer de nós mesmos e nós vamos aprender a amar como Jesus vier nos ensinar. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez chegamos à parte final das nossas atividades dessa noite, com o passe à distância, a fluidificação da água e as vibrações. Para esse momento, nós sempre precisamos nos conectar à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, nosso mestre amigo. E por isso nós pedimos que busquem esvaziar as suas mentes, retirando todos os pensamentos negativos e vibrando com muito amor no coração. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Criador, a Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos. E vamos agradecendo por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Jesus nos deixou a mensagem de que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ele ali estaria. E nós temos a certeza absoluta de que Jesus está aqui conosco neste momento. Então nós agradecemos pela proteção, pelo auxílio, por tudo aquilo que Jesus tem trazido ao nosso coração. E vamos rogando ao Pai, a Jesus, que continuem acompanhando a cada um de nós, em todos os momentos de nossa vida, mas especialmente, Mestre amado, naqueles momentos em que nos deixamos levar pela negatividade, pelo desânimo, pela frustração e desanimamos realmente da vida. E acreditamos que não vamos suportar ultrapassar a prova que estamos enfrentando. Então nós lhe rogamos, Senhor, que nesses momentos o Senhor nos carregue em seus braços, o Senhor nos afague, nos traga a luz, o calor do seu amor aos nossos corações. Porque temos certeza de que assim encontraremos forças para continuar. Mestre amigo, nós lhe pedimos pelos nossos lares, para que o Senhor faça morada em nossos lares, para que haja amor, paz, harmonia entre os nossos familiares. Te entregamos esses familiares para que o Senhor os proteja onde estiverem. Te rogamos, Mestre amado, por todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão com dificuldades, com problemas, passando grandes atribulações, para que o Senhor também os afague e leve até cada um deles o amor do seu coração. Te pedimos pelo nosso planeta Terra, essa escola maravilhosa que nos ensina tantas coisas, para que o Senhor também ilumine o nosso planeta
especialmente nesse momento de transição planetária. Que o Senhor ilumine a natureza, proteja os animais, as crianças, aquelas pessoas que estão indefesas, com dificuldades, nos orfanatos, nos asilos e especialmente nas casas de detenção. Senhor amado, ilumina os nossos inimigos, para que também eles possam ver a Tua luz maravilhosa. Ilumina os países e seus governantes, ilumina o nosso Brasil, para que possa cumprir a sua missão no futuro de pátria do Evangelho e coração do mundo, como nos deixou escrito nosso querido Francisco Cândido Xavier. Te rogamos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por todos os nossos frequentadores, pelos nossos trabalhadores, para que todos se sintam abraçados por Ti. Mestre, ilumina especialmente todos aqueles nossos irmãos que estão acompanhando essa nossa prece rogativa de hoje, para que também eles possam sentir em seus corações nesse momento o Teu amor, a Tua luz, para que a Tua figura, para que o Senhor encha os seus corações de luz, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um e das dificuldades que todos atravessam. Mestre amigo, que os espíritos protetores, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, a nossa equipe espiritual sob o comando do irmão Cornélio, possam visitar todas as pessoas que estão necessitando, fluidificando a água de todos aqueles que estão nos acompanhando, colocando ali o alimento que necessitamos. Senhor Jesus, contamos sempre com a Tua presença em nossa vida e temos certeza da Sua intercessão. Leva, portanto, Mestre amado, o nosso pedido ao Criador, Deus nosso Pai, para que também Ele olhe amorosamente para cada um de nós. E sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Então estamos terminando os nossos trabalhos dessa noite, mas antes queremos pedir que vocês compartilhem, que dêem um like e que nos acompanhem pelas redes sociais, porque é muito importante esse compartilhamento para que cada vez mais as pessoas possam orar, conhecer a palavra de Jesus e os ensinamentos do Espiritismo. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja com cada um de vocês.